E só pra falar, né? Eu sempre falo lá no meu canal que quando o Santos contrata algum jogador, a gente sempre tenta, né? Conversar com alguém pra saber como que joga, como que foi. Só que, assim, o futebol não é uma ciência exata, né? O Leiro pode me perguntar do João Paulo, o Lula me perguntar do João Paulo, eu falar, e aí daqui a uma semana, um mês, vocês estão falando assim, nossa, a Nájila tá de brincadeira. Falou que o cara era uma boa opção pro Bahia, tá frangando todas. Futebol é bom por causa disso, né? A gente não tem uma ciência exata. Mas acho que a pergunta mesmo que eu e os torcedores do Santos querem saber mais é sobre como que o Bahia deve jogar contra o Santos, né? Eu vi algumas matérias falando da possibilidade de um time misto, preservar alguns jogadores e tal. E como que você acha que pode ser esse encaixe? O Bahia é um time mais propositivo, é um Bahia mais reativo, tem um comportamento diferente dentro e fora de casa? Porque, por exemplo, o Santos, eu acho que tem um comportamento melhor como visitante, porque como mandante o Santos tenta, às vezes, impor o seu ritmo, né, ficar mais com a posse da bola e meio que, sabe, aquela posse que você não sabe o que você faz com ela. E quando o Santos joga de visitante, né, visando principalmente contra-ataque, eu acho que o Santos tende a jogar melhor. Até os números, né, se você pega o Santos mandante e o Santos visitante, o Santos tem uma campanha melhor como visitante. Então, assim, como que vocês imaginam, pegando isso que eu tô falando, né, do Santos talvez jogar em contra-ataque, que pode ser esse encaixe no jogo? Nájila, acho que posso começar respondendo, Leiro? Fica à vontade. Então, assim, o Bahia só joga um jogo reativo em um multiverso. Já temos uma temporada e meia atuando só propositivamente. Dentro de uma configuração de jogo, o Bahia pode não exatamente estar exercendo marcação por pressão em campo, né? Não sendo intenso num jogo defensivo com os blocos mais adiantados, mas o Bahia faz muita pouca transição e muito pouco contra-ataque, né? O que o Bahia às vezes faz como transição, por exemplo, é reocupar os espaços no campo no campo de defesa adversário. Então, assim, o Bahia está lá com um bloco baixo, por exemplo, em uma situação de jogo, e é capaz de você ver isso no jogo de domingo, mas quando o Bahia recupera a bola, o Bahia não recupera a bola para chegar no gol. O Bahia recupera a bola para rearrumar os blocos, se reposicionar em campo, para depois iniciar sua fase ofensiva organizado. É assim que o Bahia se comporta desde, eu diria, janeiro de 2024. Né? É muito raro um comportamento diferente, muito, muito, muito raro. Não é que o Bahia não faça contra-ataques uma vez ou outra, mas assim, é raro fazer, não tem nem peças para isso, e nem assim, quando o Bahia, por exemplo, sai numa transição, numa possibilidade de contra-ataque, diferente assim do jogo contra o Ceará, que a gente viu aqui muito claro com o Léo Condé. Léo Condé, o Ceará inicia um contra-ataque, saem 4, 5 jogadores para concluir a jogada. O Bahia, quando inicia um contra-ataque, geralmente só tem o atacante, um ponta, e aquele jogador do meio que está saltando na marcação no momento que iniciado o contra-ataque. É muito raro o Bahia chegar com um bloco de mais do que 3 jogadores no total no contra-ataque. Então não espere do Bahia um jogo reativo. Não espere do Bahia um jogo reativo. É sempre um jogo propositivo, mesmo com reservas, mesmo com um time misto. O que você vai ver em campo, muito provavelmente, é um time propositivo, né? E a qualidade desse propor de jogo do Bahia, ela depende muito das nossas principais peças, sobretudo as peças de meio de campo. E aí, independentemente, eu posso te adiantar aqui, de se a gente vai ter um time misto ou não, eu acho que o coração do meio de campo, exceto para o Caio Alexandre, que está lesionado, será ali com o Jean Lucas e Everton Ribeiro, e a gente deve ter isso muito claro ao longo da partida, de um time tentando controlar o jogo, tentando propor o jogo a partir desse coração do meio de campo, né, com Juba ajudando na construção também, e tentando penetrar na defesa do Santos, provavelmente um Santos com bloco baixo. Okay? O Bahia força o adversário a ficar com bloco baixo. Acho que não tem muito o que acrescentar não, viu? Lula já destrinchou tudo aí, realmente. Acho que a gente pode ter um comportamento um pouco diferente, não no sentido de um time propositivo, mas de um Bahia que às vezes acelera um pouco mais o jogo, porque a gente não tem um Caio Alexandre para esse jogo.
né? Então a gente pode ter ali talvez um comportamento o Acevedo, ele deve substituir o Caio Alexandre, e o Acevedo é um cara que é mais marcador, mas tem menos qualidade com a bola no pé do que o Caio. Então a gente pode ter, de repente, nesse contexto específico dessa partida, ainda que o Bahia não saia necessariamente da característica de proposição, mas a gente pode ter um Bahia tentando morder mais, tentando roubar mais dessa bola ali, pressionar um pouco mais, contando com esse fôlego e essa forma de jogar do Acevedo para tentar conectar mais rápido. É diferente do Caio, por exemplo. O Caio até consegue marcar e rouba algumas bolas e tal, mas essa bola ele vem sempre buscar, normalmente perto do goleiro, às vezes até, ele sai realmente, o Bahia constrói desde trás, desde a pequena área com o Caio Alexandre. Eu não vejo o Acevedo fazendo tanto isso, não impede que ele faça, mas eu acho que vai mudar um pouco essa característica, não ao ponto do Bahia deixar de ser um time propositivo, mas acho que o Bahia pode até equilibrar um pouco mais, né, para esse jogo em específico, por conta da ausência do Caio. É só isso que eu faço de adendo em relação a essa troca, né? A tendência, sim, e aí já respondendo o que ela perguntou também, Lula, é que a gente faça algumas mudanças, né, da questão da utilização de jogadores talvez que não tenham feito o último jogo contra o Ceará. Eu, particularmente, e aí existe uma diferença grande, você sabe muito bem disso, entre a opinião e o que deve acontecer, né? Então a gente meio que traça dois paralelos, o que a gente acha que vai acontecer e o que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, no meu caso, o que eu acho que vai acontecer é um Bahia que vai poupar ali 2, 3 jogadores, né, em virtude da sequência. Depois do jogo contra o Santos, a gente tem na quinta-feira já o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, né? A gente passou para a final da Copa do Nordeste, então são mais 2 datas, são 2 jogos que entram no calendário do Bahia, né? O Bahia vai jogar contra o Confiança. Isso é uma situação até um pouco mais tranquila, né? Porque o Confiança é um time de Série C, né? Então o Bahia chegou na final contra um time que não é tão favorito. Então pode ser que o Bahia rode o elenco até na final de campeonato, por exemplo, que é a Copa do Nordeste, em virtude do que pode acontecer na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. A gente até debateu um pouco sobre isso de manhã, e aí, para a gente entender como é que o Bahia pode jogar com o time titular, ou quais são os jogadores que o Bahia pode poupar, a gente precisa entender um pouco da importância desse jogo para o Bahia, né? O quanto esse jogo vai ser importante para o Bahia. E aí, quando você analisa a tabela, o Bahia é o 4º colocado hoje, e aí, como eu falei com o Lula mais cedo, né, no café, eu nem olho para cima nesse momento, porque a gente estaria uma quantidade de pontos relativamente alta do Cruzeiro, que é o 3º colocado. Só que a gente está a 4 pontos do 5º, do 6º e do 7º, né? Se eu não me engano, nesse momento, São Paulo, Bragantino, se eu não estou enganado, e mais um, acho que Botafogo. Botafogo, São Paulo e Bragantino, se eu não estou enganado, é a sequência logo após o Bahia. Então, o que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Nesta rodada, esses 3 times que estão logo atrás do Bahia têm confrontos que podem tirar pontos deles. Então, se o Bahia, por exemplo, vencer o Santos, não, Mirassol, né? Isso, Mirassol, Botafogo, o pessoal falou aqui no chat, Mirassol, Botafogo e Bragantino, é isso? Ou São Paulo? Pronto. É isso. O Mirassol pega o Fortaleza fora de casa, que apesar do momento, mas é sempre difícil jogar contra o Fortaleza no Castelão. O São Paulo joga com um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, no Morumbi. É um jogo de equipes que podem... tudo pode acontecer. O Atlético Mineiro pode tirar ponto do São Paulo no Morumbi. E o Botafogo joga fora de casa contra o Juventude no Jacone, que também é um jogo difícil, sempre é muito complicado tirar ponto do Juventude no Jacone. Então, nesse contexto de rodada, esse jogo do Bahia contra o Santos pode, de alguma maneira, ajudar o Bahia a aumentar essa distância. O Bahia já está a 4 pontos. Se o Bahia vence o Santos e esses times perdem pontos, o Bahia pode aumentar essa distância até para 7 pontos. E levando em consideração... Aumenta para 5, tá bom. Enfim... Vamos fechar com o empate aqui. Fica bom para todo mundo. Vamos fechar com o empate. Mas e aí, nesse contexto... Tem uma outra parte do contexto, só Leiro, para complementar, que é o seguinte: o Bahia vem de 2 jogos que exigiram muito fisicamente do Bahia, e 2 jogos que o Bahia atuou com sua força máxima. Primeiro, o jogo contra o Corinthians, né, no sábado passado, fora de casa, e agora o jogo de quarta-feira, dentro de casa, né, decidido apenas nos últimos minutos. Os 2 jogos exigiram muito fisicamente do time, e aí você chega num terceiro jogo, tendo um jogo de Copa do Brasil em seguida, de extrema relevância para o Bahia. Então você tem... esse muito provavelmente será o momento de você poder mesclar, né? A gente está brincando aqui com o efeito Ancelotti, que deve fazer com que o meio de campo do Bahia não seja modificado, que Juba, por exemplo, não seja poupado, né?
Então você tem esse efeito também a contabilizar. E a nossa aposta, Nájila, só respondendo diretamente a tua pergunta, é que o Bahia vai com a equipe principal possível na defesa e no meio de campo, e que as alternâncias elas vão acontecer no trio de ataque, né? E aí até a gente mesmo ficou bem na dúvida do que vai acontecer, mas a gente acredita que o Bahia vai ter o Cauli jogando como titular, o Lúcio jogando como titular e muito provavelmente o Kaique jogando pelo lado direito no lugar do Ademir, mas aí podendo variar com o Thiago também, né? A gente não acredita que os titulares, né, do Bahia, William José e Ademir, vão começar de primeira partida. A gente não acredita. Mas é muito difícil. É difícil para a gente também, sabe? É um quebra-cabeça dificílimo para assim, mudar, porque ainda nesse contexto, complementando ainda o que o Leiro colocou, tem um caminhão de jogadores lesionados, né? Alguns que a mudança é muito direta, Gilberto por Arias e Caio Alexandre por Acevedo, mas ainda não conta ainda com Pulga, e aí já abre uma mudança, e a falta de outras alternativas na lateral direita e na primeira volância faz com que você fique refém de ter que escalar, de ter que mudar jogadores de outras posições, né? Então, de uma maneira geral, o que a gente acredita, nenhuma, não é informação, né? Mas é um feeling nosso, de que o Bahia deve ir para essa partida com a defesa e o meio de campo possível, força máxima, e as trocas acontecerem no setor de ataque, nos três de ataque. Eu tenho uma pergunta para você, Nájila, especificamente falando sobre a escalação. Se você pudesse cantar uma escalação, né, provável que você tem em mente, ou que você acompanha aí. Eu até vi agora, saiu agora no Twitter, não sei se você conhece, mas eu acompanho também o Lucas Barros, que é do Diário do Peixe, né, repórter lá do Diário do Peixe. Ele soltou uma provável aqui no diariodopeixe.com.br, dizendo que o Santos treinou sem Guilherme com o retorno de Zé Ivaldo. E aí, não sei se isso ajuda também, mas como é que você enxerga esse possível 11 aí para encarar o Bahia? Como é que você cantaria essa escalação do Santos? Então, é um Santos que deve ter Gabriel Brazão, Mike vai ser mantido, aí a dúvida na zaga, né? Mas a gente, até mesmo hoje na minha live, eu falei sobre essa possibilidade do Zé Ivaldo voltar a ser relacionado, porque tá meio que uma crise ali, né, no setor defensivo do Santos. Então, me ajuda aí se eu esquecer alguém, tá? Eu vou colocar aqui no dedo para não esquecer. Brazão, Mike. Aí vamos colocar Gil ou Zé Ivaldo, porque o Baço não volta, Lua Pérez, Souza. Aí no meio campo também tem sempre uma dúvida, mas eu acredito que o Zé Rafael deve ser mantido, Bom Tempo, Roleiser. Sem o Guilherme deve ser o Barreal na ponta esquerda, Tiquinho centroavante, e acredito que agora o Cabadeiro deve ter uma oportunidade também, né? E aliás, até aproveitando, se o Cabadeiro de fato jogar, que eu acho que vai jogar, encaixa bastante nessa questão de contra-ataque, porque o Cabadeiro é o jogador com mais velocidade do elenco do Santos. Então, você ter ele no elenco é uma grande válvula de escape que o Santos encontra. Até mesmo na vitória do Santos contra o Cruzeiro, ele participa dos 2 gols. Ele faz um gol, dá assistência para o gol do Guilherme, e o Santos do segundo tempo com o Cabadeiro era correria. Então eu acho que, pensando nessa estratégia de contra-ataque, ele deve ser titular. Ela gabaritou, viu, Lula? Eu vou trazer aqui, ó. Ele já tinha colocado no chat essa aqui, eu ó. Não tinha visto. Gabriel Brazão, mas Mike, o Lucas Gil, é muito bem informado. Gil ou Zé Ivaldo, como você colocou, né? Tem essa dúvida. Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, ele coloca como possibilidade João Schmidt ou Rincon, mas ele coloca o Zé Rafael como primeira opção que você citou. Bom Tempo, Roleiser, né? E na frente, Cabadeiro, Barreal e Tiquinho Soares, que não deu no comentário e ficou faltando o Tiquinho ali. Então, você gabaritou aí em relação ao posicionamento de Barreal, direita ou esquerda? Esquerdo, no lugar do Guilherme. Porque ele estava jogando na direita, né? Ele estava jogando na direita quando o Guilherme jogava. Por isso que eu perguntei. Mas eu acho que ele vai na esquerda. E o próprio Cabadeiro, né? O Cabadeiro contra o Cruzeiro jogou na ponta direita, contra o Juventude também, que foi a estreia dele, ele jogou na direita, então acho que vai ser esse posicionamento. E aí até, se eu tivesse que escolher entre Gil e Zé Ivaldo, eu iria de Zé Ivaldo. E até meio esquisito falar, porque o Zé Ivaldo até esses dias estava fora dos planos.
papo de devolver para o Cruzeiro ver o que fazia com o Zé Ivaldo. Só que aí ficou nessa crise de zagueiro, até agora não chegou nenhum zagueiro, o Santos teve a lesão do João Basso, né, e coisa e tal, o Gil, com todo respeito ao Gil, não dá para jogar na Série A. Eu falava muito do Gil na Série B, que ele é um jogador muito experiente, e na Série B ele conseguia tirar esse atraso que ele tem, né, a lentidão que ele tem com o posicionamento, mas isso colava para jogadores de um nível mais inferior na Série B. Na Série A, que você enfrenta jogadores melhores, só o posicionamento não funciona. Também tem que ter o posicionamento, tem que ter a velocidade, e o Gil é muito lento. Eu estive no Morumbi para assistir o jogo contra o Juventude, que ele foi titular, e foi constrangedor. Ele perdia na corrida para o Gabriel Veron, né? Então, assim, não dá. Eu espero que vá Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, que é um pouco mais rápido, é um zagueiro mais rápido. O Lua Pérez aí seria a dupla, que é o cara mais técnico, né? Que tem uma saída de jogo mais técnica. E o Zé Ivaldo é meio doidinho da cabeça, né? Então, assim, a chance também do Zé Ivaldo tomar um cartão amarelo, ela é grande. Zé Ivaldo chegou até cogitado aqui, se eu não me engano, em 2023, né? Início de 2023, não lembro. Ou é 2022, não lembro agora. Não lembro, mas ainda bem que não veio. Eu acho ele fraquinho. Né? Ele passou pelo Vitória, inclusive. Ele é uma montanha-russa. Ele é montanha-russa. Ele vai muito bem ou muito mal. Ele passou pelo Vitória. Eu assim, vejo de fora. E aí, às vezes, aparenta que ele tem um pouco de problema com peso, assim. Às vezes parece que tá um pouco acima do peso e tal. Eu não acho ele um bom jogador, não, assim. É um cara que, quando ele encaixa uma boa partida, parece que ele é Maldini, porque também ele acerta tudo, acerta lançamento e tal, mas eu, sinceramente, não acho ele um bom jogador, não. Ainda bem que não veio. Se foi cogitado, ainda bem que não veio. 2020, foi 2021. É isso. Tem um tempo. É isso. Mas dando prosseguimento aí a essa pergunta e também a escalação dentro da escalação do Santos, a notícia que chega é que há uma possibilidade do Guilherme não jogar. É isso mesmo? Então, a possibilidade do Guilherme não jogar não só contra o Bahia, mas nem mais no Santos, tá? Porque é um jogador que vem sofrendo bastante críticas da torcida, assim, bem fortes. Depois do jogo contra o Vasco, o Leiro, não sei se lembra, mas o Santos volta pro segundo tempo, tava 1-0, e ele perde um gol inacreditável. Né? Na cara do goleiro, o si no futebol não existe, mas se ele tivesse feito o gol de empate, talvez o Santos não tivesse sido goleado. E depois tivemos um protesto no começo da semana de torcedores organizados invadindo o CT do Santos, e assim, os vídeos que vazaram do jeito que estavam falando com o Guilherme, né, que ele tinha que sair e vários xingamentos, ele ficou bem abalado, e o Santos agora tenta reverter a situação, até mesmo para ele permanecer no Santos, porque ele entende que não tem mais clima. E aí agora chegando o Vojvoda, que ele já trabalhou junto no Fortaleza, né? Pode ser que isso seja revisto, mas ele entra como dúvida, tá? Nem se sabe ainda se ele vai para esse jogo contra o Bahia ou não. E é o titular, né? Ele e o Barreal são os artilheiros do Santos no Campeonato Brasileiro, mas imagino que caso o Guilherme não jogue, o Barreal entra na posição de ponta esquerda, porque o Barreal muitas vezes também, às vezes, né, joga como um ponta pela direita. Então essa é uma das principais dúvidas do Santos para essa partida contra o Bahia. Futebol é uma coisa séria, né, velho? Porque eu assisti, digamos assim, com o compacto, né, do Cruzeiro e Santos, em segundo plano. Eu tava fazendo outras atividades, mas eu tava com a telinha aqui, né, a segunda tela ligada no jogo. Não a tava assistindo propriamente dito, mas estava ali acompanhando. E ele simplesmente fez um gol e deu uma assistência naquele jogo. Né? O Santos ganhou o jogo do Cruzeiro muito em função do Guilherme. E aí, no outro jogo, ele perdeu um gol e a torcida já quer matar o cara, né? Futebol é uma coisa... São surreais, Leiro. Guilherme é um ótimo jogador, velho. Um jogador bem acima da média do próprio Santos. Né? Mas é uma relação de... É uma relação de amor e ódio desde a Série B, viu? Que a torcida do Santos, mesmo ele sendo o cara que mais participa com gols, ele também erra muito. E é um cara que ele faz os vacilos dele em campo e depois, no dia seguinte, ele tá dando entrevista e não assume os erros, né? Então a torcida também pega a birra nesse sentido, de quando ele consegue, às vezes, se destacar, ele sai falando, porque a torcida fica me criticando, mas eu faço gol, que não sei o quê. Então isso acaba também não pegando bem, né? E aí o ranço vai crescendo, gasolina, e vocês sabem, né? O ranço no futebol...
É complicado, isso é verdade. Eu por mim, tá? Eu acho que o ciclo dele no Santos já se encerrou. Eu acho que é insustentável da forma que a torcida tratou ele contra o Vasco, durante a semana, enfim. Porque a impressão que eu tenho é qualquer coisa que ele errar, principalmente em jogo em casa, o estádio vem abaixo contra ele. Ele pode fazer 50 gols. O primeiro erro, a torcida vai de novo criticá-lo. Então, acho que chegou o fim da linha mesmo. Não tem mais como recuperar. A gente já viveu isso aqui com alguns atletas, né? Eu diria que hoje o mais próximo que a gente tem disso, talvez, em relação a ser um atleta acima da média e que, por conta de ser inconstante, sofre muito, seja Cauli. Não nesse nível, até porque os jogadores do Bahia falam muito pouco com a imprensa, muito pouco mesmo, né? O único momento que são as coletivas, e as coletivas, elas são elas não são ao vivo, né? As coletivas, elas são ao vivo, desculpe, mas elas não são tete a tete com os jornalistas. Os jornalistas mandam as perguntas por e-mail ou por mensagem para a assessoria de imprensa do Bahia. E o único momento tete a tete que os jogadores têm com os jornalistas é na zona mista, e geralmente só vão 2 ou 3, né, atletas para a zona mista. Então, fala muito pouco, então evita-se esse clima de pressão, e que às vezes pode botar gasolina numa situação, no incêndiozinho que seria apagado facilmente logo depois. E aí eu entendo bastante, né, quando você coloca que às vezes você tem um jogador assim, mesmo que ele possa colaborar para o time, esse clima com a arquibancada, ele termina sendo muito prejudicial. A gente viveu isso agora com os nossos goleiros. Eu diria hoje que a gente tem o Iago Borducci numa situação muito similar, né? Por exemplo, foi escolhido para entrar em campo num jogo aqui em Salvador, de trazer a arquibancada contra o time, né? É possível que isso aconteça, né? Futebol tem isso, né? Às vezes a torcida escolhe um ali para tirar a pedra. É bem complicado, e eu entendo bastante essa situação. Diga aí, Leandro. É surreal, né? Que tava, assim, futebol, como vocês dois disseram, né? Eu tava olhando aqui os números do Guilherme aqui na minha segunda tela. Nos últimos 5 jogos, o Guilherme tem 2 assistências e 1 gol, né? A assistência pro gol do Santos contra o Flamengo, do Neymar, foi do Guilherme. O Santos ganha do Flamengo por 1-0 com assistência do Guilherme e ganha do Cruzeiro por 2-1 com assistência e gol do Guilherme. Então, 2 jogos que o Santos fez muito bem, né? Contra 2 equipes fortes da parte de cima da tabela. O Guilherme teve participação direta nisso. E os números do Guilherme na temporada são 13 gols e 4 assistências em 30 jogos. Ele já repetiu o mesmo número de gols da temporada passada, onde o Santos jogou a Série B, em menos jogos na Série A. Né? Então, assim, quem olha os números do Guilherme não entende. Isso é uma situação realmente que só a Nájila, estando lá e trazendo o aspecto do torcedor, entende. Porque eu, vindo de fora, eu não consigo entender. Assim, quando você olha os eu não sou muito fã dele, não, tá? Imagina. Pois é. Porque assim, eu falo, aí, né, o Guilherme, quando ele faz o arroz com feijão, ele é bom, né? Ele sabe fazer o gol, ele sabe fazer assistência. O problema é que, às vezes, ele acha que ele é Neymar, mas ele não consegue fazer aquilo ali que ele pensou na cabeça, né, passar pelos pés. Então, quando ele faz o arroz com feijão, vai. O problema é quando ele sobe um pouquinho ali, e aí complica tudo. Pelo que eu entendi, Lula, me parece que a situação não é só uma situação em campo, né? Me parece que é a postura do Guilherme fora de campo. Porque se ele estivesse, talvez, com uma postura um pouco melhor em entrevistas, ou não, vou tentar melhorar aquele velho feijão com arroz que o jogador faz, talvez ele não tivesse com esse ranço tão instaurado em cima dele, né? Mas me parece que ele é um jogador que nas coletivas ou nas entrevistas ele terminou, pelo que Nájila trouxe aí, enfrentando um pouco, querendo medir força com o torcedor. E aí, irmão, nesse caso, realmente é complicado, fica insustentável, Luiz Teles.